Há 2 vídeos atrás eu comentei aqui que teve uma época da minha vida em que eu perdi o controle do meu cartão de crédito e eu acabei comprometendo todo o meu salário em dívidas. Então hoje eu vim aqui abrir essa história de quando eu era uma jovem endividada e o que eu fiz para quitar os meus cartões. Olá, eu sou a Thali, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, nesse canal eu costumo falar sobre organização, produtividade e minimalismo. E se esse conteúdo te ajudar nem que seja um pouquinho, deixa aqui um comentário, assim eu vou saber se você gostou e o YouTube também vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Posso contar com seu comentário? Combinado, hein? Só para contextualizar aqui, eu fui bancária por 6 anos e nos meus 2 últimos anos eu lidei apenas com clientes endividados. Eu fazia intermediação entre clientes e advogados do banco, também fazia desde pequenos acordos na agência que eu trabalhava até processos mais complexos, como tomar bens, como carro, casa, mas também dentro dessa profissão eu também ajudei muita gente. Então eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo te ajude. A minha eu do passado, jovem, morava com a mãe. Eu não precisava ajudar com nenhuma conta dentro de casa, então tudo que eu ganhava era pra mim. Eu amava viajar e eu viajava muito, ênfase no muito, tá? Porque era muito mesmo, tipo, toda oportunidade que eu tinha de viajar, eu viajava. Todo final de semana eu tava em algum lugar. E nessa época eu achei uma ótima ideia eu pedi um cartão de crédito que tinha aquele programa de milhas, porque olha o plano perfeito, eu ia usar o meu cartão, eu ia gerar milhas, eu ia poder viajar mais, o plano perfeito. Então nessa época eu passei a usar esse cartão de crédito pra tudo, porque a ideia era concentrar todos os meus gastos naquele cartão para que eu pudesse gerar mais pontos. Eu praticamente aposentei o meu cartão de débito e aí quando chegava o dia da fatura eu pagava o valor total. Eu lembro que nessa época, como eu falei, eu não tinha muitos gastos assim de custo de vida porque eu morava com a minha mãe. Eu já tinha me formado na faculdade, eu tinha um salário até que ok para minha idade. E como eu disse, os meus únicos custos era comigo. Então eu pagava a fatura do meu cartão, eu lembro que eu pagava também a fatura do meu celular, do meu plano, né, de celular, que era um plano bem top na época, porque eu queria ter internet ilimitada. Eu tinha também um cartão da loja Renner, porque eu amava comprar roupa na Renner, então eu tinha um cartão dessa loja. E eu também pagava um plano de assinatura daquela academia Smart Fit. Mas assim, eu nunca ia, tá? Mas eu pagava, porque vai que um dia me desse a vontade de ir na academia, pelo menos eu tava ali, né? Disponível pra quando eu quisesse, mas assim, esse dia nunca chegou. E eu fui usando esse cartão de crédito, eu comprava desde livros, o cafezinho que eu tomava, as minhas viagens, até que eu comprometi 70% do meu salário em fatura desse cartão. Mas assim, de verdade, eu não via problema nenhum, porque sempre quando chegava a data de pagamento da fatura, eu pagava o valor integral. E eu tava ali juntando as minhas milhas, sabe? Que era o meu objetivo. E eu até tinha poupança, gente, então assim, ao meu ver, tava tudo sob controle. Eu tava pagando o valor integral, eu tinha dinheiro de emergência, se desse uma dor de barriga, eu tinha pra onde correr. Mas tem aquele ditado que diz que o homem faz planos e Deus ri. E aconteceu que inesperadamente eu precisei mudar de cidade. Não foi planejado, eu sempre quis ter essa independência, mas foi muito inesperado, assim. E eu lembro que eu tinha 8 mil reais na minha poupança e eu usei esse dinheiro para mobiliar o lugar que eu ia morar. E pra mim, na época, essa mudança foi uma bênção, porque eu gastava 2 horas para ir para o meu trabalho e 2 horas para voltar, porque eu trabalhava em uma outra cidade. E óbvio que 8 mil não foi o suficiente. Quem aí já precisou mobiliar uma casa, ou foi morar sozinha, ou casou, sabe que quando você decide sair da casa dos seus pais e ter o seu cantinho, nada custa menos do que R$ 1.000. Nada, uma lâmpada R$ 1.000, uma torneira R$ 1.000. E pra ajudar, ou não sei, depende do ponto de vista, o lugar que eu fui morar era bem pequeno, então não era qualquer móvel que cabia. Então não dava pra comprar qualquer coisa, de qualquer valor, era o que dava pra encaixar ali naquele espacinho eu tinha que comprar.
Então eu sempre andava com aquelas fitas, sabe? Eu ia lá medindo os lugares. Foi tipo montar Tetris. Da casa da minha mãe eu só levei a minha estante de livros, com todos os meus livros, óbvio, a minha escrivaninha e as minhas roupas. Eu não levei nenhum móvel, até porque, como eu falei, meu guarda-roupa na casa da minha mãe era embutido, não dava pra simplesmente tirar e levar. A cama também não dava pra levar. Então eu precisei comprar tudo novo. Como o dinheiro não foi suficiente, eu tive que apelar pro cartão de crédito e foi aí que eu comecei a perder o controle. Eu tinha lá o meu cartão com as compras anteriores, que dificilmente eu parcelava, eu sempre passava em uma vez, já que tava no mês seguinte. Porém, tinha toda a fatura do mês anterior, mas todas as compras que eu fiz pra minha casa e teve que ser parcelado. Tinha também compras no meu cartão da Renner. Tinha o meu atual custo de vida, que eu não costumava pagar enquanto eu morava com a minha mãe. Então eu tinha condomínio, eu tinha internet, eu tinha luz. Eu tinha que botar comida na minha mesa. E aí que a desordem foi implantada. Durante 6 meses eu só tentei equilibrar as coisas, sabe? Eu não pagava a fatura total do meu cartão. Eu não chegava a pagar o mínimo, mas eu pagava assim metade. O da Renner eu pagava o mínimo. E o custo de vida era inegociável, né? Eu tinha que pagar todo mês. Então eu pagava todas as minhas contas do meu custo de vida. E o que sobrava era pros cartões. Aí eu realmente comecei a ficar refém do cartão, porque como todo o dinheiro que eu pegava eu pagava a conta, eu fiquei escrava do meu limite, porque eu pagava pra liberar o limite pra eu poder usar. E as viagens acontecendo, viu? Porque eu tinha viagens compradas e eu tinha que ir, né? Porque eu pensava assim, já tá pago, eu tô pagando ali nas faturas, entendeu? Tem que ir, não posso rasgar dinheiro desse jeito, só que aí eu rasgava mais, porque aí eu passava mais coisa no cartão. E aí foi virando uma bola de neve. Até que eu cheguei ao ponto que eu precisei parar e organizar aquela confusão. Ou eu, assim, de verdade, eu não sei o que teria acontecido. Eu tava bem desgastada, preocupada, sem conseguir dormir. Enfim, e o que eu fiz foi parar e tentar entender a dimensão das minhas más escolhas. Eu fiz um levantamento de tudo que eu devia, liguei na central do cartão, depois eu fui na Renner para descobrir o tamanho do rombo. Eu também fiz um levantamento de tudo que eu pagava dentro do meu custo de vida. Depois eu analisei o que eu conseguiria eliminar ali dentro do meu custo de vida, como por exemplo, a academia que eu não usava. Pesquisei um plano de celular que seria mais barato. Com essa análise pronta, eu enxuguei tudo que dava pra enxugar. Então eu eliminei o uso de Uber, eu cancelei aquela academia que eu pagava e não usava. Eu liguei na minha operadora do celular e coloquei um plano mais em conta. Liguei também na minha operadora da minha internet que eu tinha em casa, expliquei minha situação, falei que eu não tinha condição de pagar aquele valor, que se não desse pra baixar o valor eu iria cancelar, e eles me deram 50% de desconto durante 6 meses. Cancelei TV a cabo, assinaturas de aplicativos. O único que eu mantive foi a Netflix, porque seria meu único lazer, né? Porque eu tava enxugando todos os meus gastos, mas eu tinha que ter pelo menos uma rota de fuga. Então eu mantive a Netflix, porém eu passei a dividir com outras pessoas e eu divido isso até hoje. Depois de enxugar todo o meu custo de vida, eu descobri o quanto sobraria do meu salário para eu quitar as minhas dívidas. E aí eu fui até um banco e peguei um empréstimo com o valor total para eu quitar tudo. Sim, eu fiz uma dívida para quitar as minhas outras dívidas, mas eu explico. Os juros do cartão de crédito estavam em torno de 18% ao mês, enquanto que os juros do empréstimo, pelo que eu me lembro, estavam em torno de 4, 5% ao mês. Era uma diferença assim gritante. Eu, inclusive, antes de começar esse vídeo, eu entrei no site da Nubank para ver quanto que era as taxas de juros. Eu escolhi o Nubank porque eu acredito que seja um banco que muitos brasileiros usem, eu inclusive uso também. E atualmente a taxa de juros do Nubank, peraí que eu vou olhar aqui porque eu tenho uma cola, está entre 2,75% a 19,99% ao mês. E a taxa de empréstimo do Nubank acho que tá 7,9%. Ou seja, gente, é muita diferença.
Essa taxa de 2,75 a 19,99% de juros do cartão de crédito da Nubank vai depender muito do tempo da dívida, parcelamentos, atrasos, vai do comportamento aí do consumidor. É muito rápido esse salto de juros, principalmente se você paga o mínimo, porque quando você paga o mínimo, entra o juros rotativo. Por isso que ele pode chegar até 18 ou 19%. Então tomem muito cuidado. Não quer pagar juros? Não pague o mínimo, pague o valor total ou simplesmente não use o seu cartão. Só para vocês entenderem como que eu fiz a distribuição do meu salário para ter um custo de vida, para saber quanto que eu poderia disponibilizar do meu salário para quitar essas dívidas, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês visualizarem, mas basicamente 60% do meu salário era para o meu custo de vida, ou seja, eu precisei fazer o meu custo de vida encaixar nesse 60%. 25% era para quitação das minhas dívidas, 10% era para minha reserva financeira e 5% era para diversão. Só para simplificar, se você quiser usar esse método, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vamos imaginar que você tem um salário de R$2.000. Então ficaria assim a distribuição. 60% seria 1.200 para o seu custo de vida, R$500 para a quitação das dívidas, R$200 para a sua reserva financeira e R$100 para a diversão no mês. Foi dividindo meu salário em porcentagens que eu descobri o quanto que eu poderia disponibilizar do meu salário para poder pagar aquele empréstimo. Então, quando eu fui pedir um empréstimo para o banco, eu falei, eu só posso pagar X reais, no caso aqui do nosso exemplo, R$500. Mas eu sei que muita gente não pode pegar um empréstimo e fazer o que eu fiz, ir lá, quitar e ter paz na mente. Mas você pode usar essa regra da porcentagem e usar esses 25% para fazer um parcelamento ou uma renegociação. E quando você tem que escolher ali o que você vai pagar e o que você não vai, eu tenho um grau de importância de dívidas e o primeiro delas, a primeira assim que você tem que resolver, são aquelas contas que têm bens envolvidos, no caso carro, casa, sua empresa. Em segundo lugar, são as contas que têm altas taxas de juros, como por exemplo o cartão de crédito. E em terceiro lugar, são dívidas que comparadas, essas duas primeiras, elas chegam a ser até simples ou pequenas, e essas podem ficar por último. Para esse meu empréstimo caber ali dentro daqueles 25% que eu poderia pagar todo mês, eu precisei fazer ele em 24 vezes, ou seja, 2 anos. Então, durante um bom tempo, eu tive que viver regradinha dentro daquela pizza ali que eu desenhei pra vocês. Mas eu quitei essa dívida em 1 ano e eu vou contar como que eu fiz isso. Além de viver regradinha dentro daquelas porcentagens que eu estabeleci, eu não viajei, eu não comprei roupa, eu não fui a aniversários, eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, peguei essas roupas, fiz um bazar para as minhas amigas. Foi nessa mesma época que eu descobri o minimalismo. Eu criei 2 rendas extras nesse período de 12 meses. Eu comecei a divulgar uma prestação de serviço de social media. Então eu fazia posts, eu fazia cronograma de conteúdo, fazia as imagens, montava feed, enfim. Eu tive 3 clientes nesse período de 12 meses, nem todos ao mesmo tempo, mas eu tive 3 clientes. Eu não cobrava um valor muito alto na época, eu cobrava acho que R$300. E minha outra renda extra era ser cat sitter. Eu sou apaixonada por gatos e como eu não tava viajando e nem poderia viajar, eu tava todo final de semana, todo feriado em casa, eu comecei a divulgar entre os meus amigos, pessoas conhecidas, que eu poderia ir no apartamento ou na casa da pessoa, ficar 1 hora do meu dia ali com o gatinho, trocar a areinha, botar uma água nova, colocar comida, brincar, enfim. Eu lembro que eu cobrava acho que 40 ou 45 reais a hora, né, pra estar ali com o animal. Normalmente eu ia 1 vez ao dia, 1 hora. Eu também parei de usar o meu vale-refeição pra comer em restaurantes por quilo, né, no meu horário de almoço do trabalho. Eu não fazia marmitas em casa porque eu não tinha tempo. Porque enquanto eu não tava trabalhando lá no meu trabalho fixo, eu tava trabalhando em casa. Então todo tempo era tempo pra fazer uma graninha.
Então eu só cortei o almoço em restaurante por quilo e eu fechei um serviço de marmitex de um lugar lá que todo dia eles me levavam a marmitinha, quentinha, comida fresquinha. E eu lembro que eu gastava acho que R$ 250 por mês. E a outra metade do meu vale-refeição eu vendia. E aí eu juntava o dinheiro que eu fazia de renda extra, mais metade do meu vale. E aí eu ia lá no banco e amortizava as últimas parcelas, porque elas tinham, né, desconto, não tinha tanto juros se você amortizasse antes do tempo. E foi assim que eu quitei essa dívida de 2 anos em 1 ano. E foi muito importante pra mim que dentro daquela divisão que eu fiz da pizza, de dividir o meu salário ali por porcentagem, eu ter colocado ali 10% para reserva financeira. Por quê? Coisas acontecem nas nossas vidas, né? Dor de barriga acontece e você precisa ter para onde correr. Mas não mexa nesse dinheiro de forma alguma, a não ser que seja por morte, doença ou desemprego. E o mesmo vale para diversão. Tem ali nem que seja um valor pequeno para diversão, porque senão você vai ficar louca ou louco dentro de casa. Eu não sei o que pode ser diversão aí para você, mas assim, nesse 1 ano eu fui muito criativa com esse pequeno valor de diversão. Eu aprendi a curtir um café, a comprar um livro, às vezes eu ia no cinema, eu passei a curtir passeios gratuitos, enfim. O pobre é criativo, o endividado é mais. E aí, quando você quitar suas dívidas, a porcentagem vai ficar mais ou menos assim: 60% para o seu custo de vida, 20% para a diversão e 20% para a sua reserva financeira. Hoje, atualmente, eu moro aqui na Irlanda e eu não tenho cartão de crédito aqui. Eu tenho sim um cartão de crédito no Brasil. Eu tenho mais pela facilidade de assinaturas, né? Para ter um streamer, para assinar um aplicativo, um curso. Então é para isso que eu tenho meu cartão de crédito atualmente. Eu não acho que o cartão de crédito seja o vilão. Eu acredito que seja mais uma coisa cultural de brasileiro, de pensar que ele ou ela não vai conseguir comprar determinada coisa porque é muito caro, tá muito fora do padrão, então parcelando ele consegue ter aquele produto. Quando na verdade as pessoas são só imediatistas, elas não conseguem se organizar financeiramente pra ir lá e comprar à vista. E eu vou me incluir nesse grupo de pessoas porque eu pensei desse jeito por muitos e muitos anos. E outro dia eu vi um meme que dizia assim: bem parceladinho, eu compro até um iate. E é isso. Gostou desse conteúdo? Te ajudou? Odiou? Discorda de tudo que eu falei? Ou fez um planejamento totalmente diferente e também conseguiu sair das dívidas? Eu quero saber. O seu comentário é importante no engajamento desse canal e ajuda também essa criadora em ascensão a alcançar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu vou amar ter você pertinho de mim e eu sou mó legal. Um beijo e até breve.